Olá, tudo bem com vocês? Talvez você esteja me assistindo de manhã, ou à tarde, ou à noite, não importa, né? Que Deus possa falar com você e ao seu coração. Hoje é véspera de Natal, nós temos uma alegria imensa de poder compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor, que fala sobre o nascimento de Jesus. Esta é a data festiva que os cristãos comemoram com muita alegria, porque o Salvador veio ao mundo. Então eu queria que você curvasse a sua cabeça por um instante, só para que a gente possa pedir ao Senhor que fale conosco através dessa palavra, dessa leitura que nós vamos fazer. Senhor, fala conosco agora nesses momentos tão preciosos que vamos lembrar, ó Deus, como foi a tua vinda prometida pelo Pai. E nós te agradecemos. Abre a nossa mente e nosso coração, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O título que eu escolhi aqui para esta meditação é o cumprimento da promessa, o cumprimento da promessa. Como é que a promessa foi cumprida? Porque Deus prometeu, desde a fundação do mundo, que mandaria o seu Filho amado Jesus Cristo. Ele não esperou que a humanidade se corrompesse, se perdesse, tivesse atitudes erradas, tivesse realmente totalmente perdida, para que ele pudesse então mandar o seu Filho amado para consertar a história. Veja o grande amor de Deus, o plano e o projeto do Pai. Mediante o primeiro pecado da desobediência, olha o que é desobediência, lá no Jardim do Éden, quando Deus proibiu que de todo aquele jardim, de todas as árvores, eles podiam comer, exceto de uma única árvore, que é a árvore da ciência do bem e do mal. Mas o homem, Adão e Eva, comeram, e aí então houve o pecado da desobediência, rompeu aquela comunhão que eles tinham com Deus. E aí, imediatamente, Deus já prometeu o seu Filho amado para vir resgatar a humanidade. Você prestou atenção? Só tinham duas pessoas, Adão e Eva. Mediante o pecado dos dois, Deus já prometeu que teria que mandar o seu Filho amado para restaurar a comunhão perdida, porque Deus tinha uma comunhão com o povo, com Adão e Eva. Na viração de cada dia, né, quando chegava a tardezinha, Deus conversava com Adão e com Eva. Então, quando eles pecaram, eles desobedeceram. Essa comunhão foi rompida. E agora Deus anseia pela comunhão, Ele quer ter comunhão. Então, Ele prometeu lá, mediante o primeiro pecado, que já trouxe um estrago tremendo, que mandaria o seu Filho. E 4.000 anos depois, desde o Jardim do Éden, 4.000 anos depois, Jesus Cristo veio, cumprindo a promessa do Pai. Por isso, o cumprimento da promessa. Essa promessa que Deus prometeu lá no Jardim do Éden, Gênesis 3,15, foi cumprida em Jesus. E Jesus mudou a história, né? Nós temos lá a data antes de Jesus e depois de Jesus, porque ele mudou, ele transformou, ele veio, revolucionou toda a humanidade. Muitos, na época, não creram, né? Como a palavra fala, nós vamos ler, ele veio para os seus, o seu povo, o povo escolhido, mas os seus não o receberam. Aí ele deu a oportunidade de todos terem essa salvação, mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha que maravilha! Esta promessa foi cumprida e nos alcança a todos. Então, Deus Pai prometeu em Jesus o cumprimento dessa promessa. Como é que você espera uma promessa? Alguém prometeu algo para você, como é que você espera? Como você aguarda uma promessa? Por exemplo, prometeram para você um aumento. Como é que você espera? Com ansiedade, né? Com expectativa. Será que este mês que eu vou receber aumento? Ou uma promoção? Puxa vida, meu chefe falou que eu mereço a promoção. Será que ele vai me dar esse mês? Qual cargo que eu vou assumir, não é? Ou uma viagem. Puxa vida, prometeram que eu poderia viajar para tal e tal lugar. A gente espera com ansiedade, com vontade, né? Eu não vejo a hora de chegar esse momento para que essa promessa que fizeram para mim seja cumprida. Deve ser, é desta forma que deveria ser, né, o coração daquele povo, principalmente o povo judeu, de aguardar uma promessa. O nosso Messias, o nosso Redentor, o nosso Salvador vai vir, porque Deus teve o cuidado de levantar profetas, patriarcas, servos dele, para relatar as promessas, como seriam as promessas, como seriam cumpridas, melhor dizendo, essas promessas que Deus levantou pessoas para relatar. E a gente vê quantas promessas maravilhosas que foram cumpridas em Jesus. 4.000 anos, pessoas sendo levantadas em épocas diferentes, culturas diferentes, mas simbolizando quem? Jesus. Todo o Velho Testamento aponta para quem? Para o Salvador prometido. Então nós podemos entender que o Salvador veio, aquilo que Deus prometeu, ele cumpriu.
E eu quero ler aqui um versículo com vocês, que está lá, Paulo falando aos Gálatas, está lá em Gálatas 4:4, fala assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo certo, no tempo maduro, no tempo ideal, Deus mandou seu Filho. Lembrando que já haviam passado 4.000 anos, desde a promessa, e agora, depois de 4.000 anos, a promessa vai ser cumprida. Deus já te prometeu alguma coisa? Você já leu algo, promessas da palavra do Senhor? E você já sentiu a presença do Senhor quando você leu aquele versículo, que talvez estivesse passando aquele momento de luta, de problemas, de dificuldade, e a palavra veio ao encontro ao seu coração. Deus prometendo que vai trazer paz, vai trazer alegria, vai fazer com que você tenha vitórias no meio das lutas, das provações. Deus promete. E muitas das vezes Ele vai fazer com que você leia aquele versículo escrito lá atrás, lá no Velho Testamento, há centenas e centenas de anos. Ou, de Jesus para cá, muitos apóstolos, discípulos escreveram, patriarcas. Então a gente tem que entender, Deus tem prazer em se revelar ao homem. E Ele faz isso no tempo certo, no tempo maduro, no tempo ideal. Jesus veio. Há muitos de nós talvez tenhamos pensado assim: puxa, se Jesus tivesse vindo agora, nessa época, no século XXI, nós temos a facilidade da tecnologia, redes sociais, esse canal de comunicação. Nossa, Jesus ele iria conseguir abranger muito mais do que há 2.000 anos atrás. Não, a Bíblia deixa claro, no tempo certo, no tempo maduro, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Porque na hora certa, e Deus para isso, Ele não deixa de preparar as coisas. Como Ele preparou os profetas para falar que as profecias seriam cumpridas em Jesus, Ele preparou 4 evangelistas para escrever, relatar, descrever em detalhes a vinda do Messias, o seu nascimento, o seu ministério, as curas, as libertações e também as suas boas novas de salvação, a sua morte e a sua ressurreição. Como ele então mandou Jesus no tempo certo, ele preparou pessoas capacitadas para falar com aquele povo que existia na época. Tinha lá os gregos, foram substituídos pelos romanos, e o próprio povo judeu, que era o povo pelo qual foi escolhido que o Messias viria, através da Virgem, foi engravidada pelo Espírito Santo, e Jesus se encarnou, esvaziando da sua glória, se fazendo homem, tendo um corpo limitado como o nosso, tendo que dormir, tendo que se alimentar, tinha sede, tinha cansaço, tinha que repousar. Ele estava limitado naquele momento, mas era o plano do Pai. E tinha que morrer por nós, tinha que derramar o seu sangue naquela cruz. E, portanto, essa data de Natal, nós comemoramos com muita alegria a vinda do Salvador, o Salvador prometido, o Salvador que iria mudar a história da humanidade. Por isso que esses 4 evangelistas, eles vão dar um foco especial. Por exemplo, Mateus, ele vai escrever para os judeus, que era o povo de Deus, era o povo pelo qual veio a salvação através de Jesus. Então esse povo judeu, eles conheciam as promessas, eles conheciam toda a história do seu povo, desde Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, eles conheciam tudo e conheciam também que da linhagem de Davi, o rei Davi, viria o Salvador. Conheciam toda a história. Então Mateus foi separado por Deus para escrever exatamente para este povo, que era o povo dele. E ali este povo podia simplesmente analisar os escritos de Mateus, que ele vai relatar muitas das promessas estão mencionadas ali, porque essas promessas eram específicas para um povo que conhecia as promessas, que conhecia a história de Deus, o único Pai, Salvador, mandando o seu Filho amado Jesus Cristo. Então, era só cuidado de ler e observar aquilo que Deus separou através desse evangelista Mateus, que era um dos apóstolos, para escrever as boas novas de salvação através das promessas cumpridas em Jesus. Então, Mateus destaca Jesus como rei. Não era um rei, não era o Messias prometido, um rei que na cabeça deles iria libertá-los do jugo romano. E aí, todas as profecias você pode encontrar. E também a genealogia, da onde Jesus veio. Mateus, ele destaca que Jesus veio da linhagem da tribo de Davi, tribo de Judá, linhagem
de Davi. Então, tudo como eles estavam aguardando. O rei tem que vir da linhagem real. E então ele é destacado dessa forma. E aí nós vamos ver também o próprio Jesus sendo relatado através do evangelista Marcos. Marcos ele vai destacar uma forma para alcançar quem? O povo que estava em evidência, que eram os romanos naquela época. Os romanos, eles vinham dominando, eles vinham conquistando, e eles não tinham preocupação de saber de onde que é a genealogia desse homem que surgiu nos nossos dias e que está revolucionando toda a nossa cidade, todo o nosso contexto, porque ele cura aqui, ele expulsa demônio ali, ele multiplica pães, peixes. E quem é esse homem? Eu não quero saber de onde ele vem, eu quero saber que poder é este que ele tem. Então Deus separou Marcos para escrever especificamente para os romanos. Não vai se preocupar em falar genealogia, não tem genealogia em Marcos, mas tem sim as curas. A maior parte das curas estão relatadas, existem também nos outros evangelhos, mas Marcos se dedica muito em falar das curas, dos milagres que Jesus fez, que é o que interessava os romanos. O poder, eles tinham um poder, quer saber de onde vem este poder. E agora, Deus também levanta Lucas, que era um servo de Deus, um servo culto, um médico, e ele vai falar com quem? Os gregos. A Grécia tinha sido dominada pelos romanos, mas a cultura grega estava muito em evidência, muita filosofia, muita cultura. Então, Lucas, que era uma pessoa culta, vai agora fazer o quê? Escrever de uma forma poética, muitas das vezes, uma poesia, de uma forma clara, para um povo que lhe interessa, um povo que é culto, um povo que se interessa com detalhes. Olha como Deus teve cuidado, né? Daquele contexto, olha, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Nesse tempo onde potências tinham sido substituídas, como a Grécia, agora é Roma, e Deus teve o cuidado de relatar a vinda do seu filho amado para que esses povos soubessem que Jesus veio. Então, Marcos destaca Jesus como servo, Lucas destaca Jesus como filho do homem, e agora vem João, o apóstolo João, destaca Jesus como filho de Deus. Nós vamos ler algumas passagens de João aqui, e é importante como Jesus ele veio para todos. Primeiro ele veio para o seu povo especificamente, e depois também deu a oportunidade para que todos pudessem ter a salvação. E João, então, ele vai escrever de uma forma simples a alcançar os gentios, as demais nações. E hoje nós somos esse povo alcançado, né? Glória a Deus, porque Deus teve esse cuidado que as boas novas chegassem até nós. Então, muito importante agora. Mateus, então, destaca Jesus como um Salvador prometido. Salvador prometido. Marcos destaca Jesus como um Salvador poderoso, que tem poder. Lucas destaca Jesus como um Salvador perfeito. Os gregos gostavam da perfeição, né? Cultura grega. E João destaca Jesus como um Salvador pessoal. Você já aceitou o Senhor Jesus como teu Salvador pessoal? Leia o Evangelho de Lucas, de João, você vai ver quantas coisas preciosas que tem reservado para que você pudesse, então, ler e aceitar. Como eu falei aqui, Jesus veio para os seus, e os seus não receberam. Está lá em João 5,43, ele fala assim: eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. E vai ter esse alguém que vai vir em seu próprio nome, está escrito aqui na palavra, e quando a igreja já tiver sido arrebatada, virá alguém em seu próprio nome, e o povo judeu vai aceitar, que é o anticristo. E aí nós vamos saber muito a respeito do seu governo, né? Da sua autoridade que vai reger as nações que ficarem aqui, que não subirem no arrebatamento. Mas não é questão de mencionarmos isso hoje. Mas Jesus veio principalmente para o seu povo, dando toda a oportunidade do seu povo se render, aceitá-lo como Senhor e Salvador, como seu Messias prometido, simplesmente fazendo o quê? Conferindo as promessas. E o povo de Deus, o povo de Israel, conhecia as promessas, conhecia a história, né? Desde o primeiro homem, passando também por Abraão, né? Através da origem da nação judaica, tudo eles sabiam, né? Sabiam do rei Davi, a genealogia do rei Davi, da onde viria o Salvador, que teria que também ser de uma genealogia real, tudo eles conheciam, mas não confrontaram, não observaram.
Conhecer sobre Jesus é muito importante, mas reconhecê-lo como Senhor e Salvador absoluto é o que o Senhor Deus Todo-Poderoso espera, porque Ele mandou o seu Filho para salvar cada um de nós que éramos perdidos e hoje, pela graça, nós somos salvos. Então agora vamos lá no Evangelho de João. João escrevendo aqui, até a Inês de manhã falou sobre esse papel, esse tema. Nós vamos comentar alguns versículos que você que esteve de manhã conosco lá na igreja, que foi um culto maravilhoso, você vai poder recordar alguns dos versículos lidos hoje de manhã. Então está lá em João 1, de 1 a 14. O verbo se fez carne. O verbo, o que é o verbo? O verbo é a palavra, ou seja, na eternidade, de eternidade a eternidade, Deus é Deus. Não tem uma data de nascimento para Deus. A eternidade estava lá a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Pelo poder da palavra, Deus criou todas as coisas, os céus, a terra, o universo, as galáxias, criou todo o ser vivo, né? Na terra, nos mares, tudo que existe foi criado pelo poder da palavra. Aquilo que existe não existia antes, mas quando Deus falou, passou a existir. Então, por isso que eu falo, o verbo, a palavra, se encarnou, se fez carne. Jesus se esvaziou da sua glória e tomou a posição de um ser humano para morrer por nós, porque ele, na posição de Deus, não poderia derramar o sangue, mas como um ser humano, Deus encarnado, obra do Espírito Santo, através da Virgem Maria, ele pôde sim pregar as boas novas de salvação, cumprir tudo aquilo que estava previsto a seu respeito e depois subir à cruz sem pecado, levando todas as nossas dos nossos pecados, todas as nossas afrontas, crucificando naquela cruz e morrendo por nós, derramando o seu sangue. Este é o plano poderoso do Pai, e este plano ainda está em vigor. Jesus já veio, não precisa morrer de novo, não precisa vir de novo para morrer. Basta agora nós o aceitarmos como Senhor e Salvador, pedirmos perdão dos nossos pecados e reconhecer que o projeto que o Pai planejou desde o Jardim do Éden veio e foi cumprido em Jesus. Então vamos ler esses trechinhos aqui, João de 1 a 14. No princípio era o verbo, ou a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas pelo poder da palavra. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Quando nós não temos a certeza de um Salvador pessoal, estamos caminhando em trevas. A gente não entende, a gente não compreende. Às vezes Satanás ele cega a mente e ele faz com que as pessoas não consigam compreender. Mas quando nós aceitamos Jesus, ele nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz. É o que ele fala aqui. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Aqui estamos falando de João Batista, falando sobre ele sendo o enviado por Deus na frente de Jesus, pregando o arrependimento dos pecados. E ele continua, versículo 9. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. O mundo foi feito por ele, e quando ele veio, o mundo não o reconheceu. Poucos reconheceram o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, ao ponto que o próprio povo dele, o povo judeu, leva ele à cruz. Crucifica-o. E é importante nós entendermos o que Jesus passou por amor, se esvaziando da sua glória, se fazendo homem, encarnado num ser humano, para depois morrer e derramar o seu sangue por nós. Que precioso amor foi esse! Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Estamos falando do povo judeu. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Se você já recebeu, olha que graça maravilhosa essa de Deus Pai, em mandar o seu Filho. Todos nós que tivemos essa atitude em nosso coração de recebê-lo como Senhor e Salvador, fomos alcançados. Então, o povo judeu hoje, se reconhecer Jesus, o seu Messias que já veio, e
convidá-lo para entrar em seu coração serão salvos da mesma forma. E muitos ainda estão aguardando a promessa. E isto é uma pena, porque há 2000 anos atrás, essa promessa já veio, já foi revelada, já transformou a humanidade, já trouxe paz, já trouxe alegria, já trouxe transformação em vidas. Muitas vidas perdidas hoje são transformadas pelo poder de Deus, através de Jesus, através do Espírito Santo na nossa vida. Versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o verbo, ou seja, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aqui, o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, o Filho de Deus revelado. Todas as promessas falavam isso. Tudo aquilo que os profetas falaram a respeito do Messias que viriam, aliás, todo o Velho Testamento, ele vai apontar para Jesus. Todos os símbolos do Velho Testamento têm a sua, o seu tempo revelado em Jesus. Todos os simbolismos se completam em Jesus. Ele é o Cordeiro Pascual, ele é o pão da vida, ele é a água viva, ele é a luz do mundo, ele é o sol da terra. Todos os simbolismos completam em Jesus. Tudo aponta para Jesus. Então, nós vamos continuar aqui um trechinho da palavra, o testemunho de João Batista. Está lá também na sequência de 16 a 18. João 1, 16 a 18. Ele fala assim, e todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Lembrando aquele primeiro versículo, Jesus veio na plenitude do tempo, no tempo certo, né? Sob a lei, ele não veio para revogar a lei, deixar de cumprir, ele cumpriu toda a lei. A lei só serviu para mostrar que o homem era incapaz de cumprir a lei. Já que o homem era incapaz, ele cumpria 1, 2, 3, 5 mandamentos, mas perdia no outro, cumpria um, descumpria o outro, então o homem era incapaz de cumprir. A lei revelou que o homem é pecador, por isso que veio agora a graça através de Jesus. Então não é mais pelo esforço do cumprimento da lei, não que a gente não deva cumprir aquilo que está escrito na palavra, mas o homem é incapaz, o homem é pecador, porque todos pecaram, todos, a Bíblia fala que todos, não tem um que não pecou, e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, agora Jesus veio, cumpriu toda a lei como homem encarnado, e lá na cruz ele cravou toda a cédula contrária a nós, morreu derramando seu sangue, para que você e eu tivéssemos a oportunidade de sermos salvos e resgatados. Não é maravilhosa essa graça do Senhor? Então, olha, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, ou seja, Jesus, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então, Deus se fez conhecer através do seu Filho Jesus Cristo. Que valor precioso ele nos deu, morrendo por nós. Se você dá valor a algum presente, né, alguma coisa que você já recebeu de alguém, puxa, a vida deve ter custado caro. Essa pessoa, nossa, eu sei a dificuldade que ela tem no seu dia a dia, ela gastou um dinheiro comigo. Às vezes esses presentes, né, de amigo secreto e tudo mais, a gente pega lá, a gente quer fazer bonito, a gente dá aquilo que às vezes não pode. Mas a pessoa que recebe, às vezes, ela reconhece, fala, puxa, o esforço dele, né? Puxa vida, que esforço que ele fez. E Jesus, que esforço Jesus fez em cumprir o projeto do Pai, deixando a sua glória, pelo poder da palavra ele podia falar qualquer coisa. Mundo seja criado, o mundo foi criado. O homem foi feito à sua imagem e semelhança, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, tudo isso pelo poder da palavra. E agora ele se entrega para salvar, resgatar, trazer de volta a comunhão perdida lá no paraíso, através da desobediência. Então, não é pelo mérito, é pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Isto não vem de vós, é dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Glória a Deus por isso. Agora nós vamos ver um pouquinho só sobre o nascimento de Jesus, está lá em Mateus. Lucas também fala alguns pontos maravilhosos, né, sobre a vinda de Jesus, o seu nascimento, mas vamos destacar um pouquinho aqui, como nós estamos falando o cumprimento da promessa, muitas das promessas estão descritas no livro de Mateus. Então, Mateus 1, de 18 a 25, fala o nascimento de Jesus.
Presta atenção. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, despojada de José, antes de se ajuntarem, achou-se concebida do Espírito Santo. Veja, não foi o relacionamento humano, concebido pelo Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Que fique bem claro isso. Deus cumpriu a promessa, colocando lá Jesus, um feto que estava sendo gerado num ventre de uma virgem, obra do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha aqui que mensagem que o anjo falou para José, para receber aquela mulher, porque ela tem um plano, ela foi escolhida para um projeto de Deus. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que disse. E aqui vem as profecias. Alguns trechos que nós vamos ler, só as profecias, tudo para o povo olhar, observar. Veja lá, você não está esperando o Messias? Olha como esta criança que está aí, que nasceu agora, ela cumpre todas as profecias. Então, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pela parte do Senhor pelo profeta que diz, lá em Isaías 7,14, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. Estava lá. Chegou agora o tempo que esta profecia foi cumprida. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, ou seja, Jesus, e pôs-lhe o nome de Jesus. Então, ele ouviu aquele recado, Deus tem a sua forma, ele tem um projeto. E ele usa pessoas. Você vai ver, através dos evangelhos, ele usa reis, né? Como César Augusto fez um decreto para que todos saíssem da sua cidade natal e saísse da sua cidade e fosse se alistar na sua cidade natal. Ele usa reis, usou os pastores, usou anjos, usou os magos do Oriente, ele usa os recursos que ele quiser para que o seu plano seja cumprido. Ele usa você, meu irmão. Pelo plano que ele tem, talvez você esteja sendo usado como projeto de Deus num ambiente de trabalho. Olha, eu não sei por que as pessoas lá me perseguem, eu não sei como eu sou ali, talvez injuriado, talvez não compreendido. Ore, Senhor, por que eu estou aqui? Qual é a tua finalidade? Deus está te usando ali como luz. As pessoas estão olhando para você, sabendo que atitudes você está tomando mediante um problema, mediante uma situação desesperadora. Como é que você está se posicionando? Olha a nossa importância. No ambiente onde a gente convive, as pessoas estão nos observando. Então Deus tem um projeto, ele usa quem ele quer. Ele usou uma mula para falar com Balaão, ele usa pedras para falar, pessoas totalmente que não acreditam em Deus, para dar uma palavra, às vezes, de uma exortação para alguém que acredita em Deus. Deus, ele é Deus, ele usa a forma como ele quiser. Então ele usou aqui, uma virgem, para que o projeto de Deus viesse a ser cumprido. E aí, agora lá nos magos, nós vamos falar dos magos que chegaram aqui também para completar aqui o plano que Deus usou, usando os magos. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Aqui fala uns magos, não sabemos quantos magos vieram do Oriente. Do Oriente, não falamos também qual o lugar, qual é a cidade, qual o estado do Oriente. Mas estava pesquisando aqui, eles possivelmente tivessem caminhado mais de 1000 quilômetros pelo deserto, aquela terra árida, para chegar até onde Jesus estava, porque a estrela saiu quando Jesus nasceu, e eles só entraram na casa quase 2 anos depois. Você pode imaginar essa peregrinação? Foram buscar quem? Adorar quem? O Salvador. E eles eram pessoas cultas, pessoas que conheciam, os astros, eles sabiam que aquela estrela surgiu, que ela não existia antes, eles estudavam, eram pessoas cultas. E a gente vê como Deus, ele separou pessoas cultas para fazer com que também os cultos soubessem que Jesus veio. E ele veio, morreu
Ele veio, nasceu e não tinha lugar para que ele pudesse se hospedar, ele ficou numa manjedoura, a forma mais simples, que é um bebê que sem nenhum conforto, numa manjedoura, um lugar onde os animais comem. Ninguém pode dar desculpa, eu sou tão humilde que Jesus não pôde me alcançar. Não, não tem desculpas, né? Jesus, ele veio o mais humilde possível e ele alcança tanto os humildes quanto os mais poderosos, porque a sua palavra é transformadora. E aqui está os magos, as pessoas cultas, né? A elite da cultura estava agora sabendo que o Salvador havia nascido. E perguntaram, eles vieram do Oriente até Jerusalém e perguntaram, onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se toda Jerusalém com ele. Eu posso imaginar essa cena. Os magos vieram do Oriente. Às vezes a gente vê naqueles filmes, né? 3 camelos, né? 3 camelos, 3 magos. Você pode imaginar para eles caminharem cerca de 1000 quilômetros? Era uma comitiva. Chegou em Jerusalém, Herodes ficou, né, perturbado e toda Jerusalém. Que esta comitiva está chegando aí? Posso imaginar aquelas quantidade de camelos trazendo comidas, provisões para passar há quase 2 anos. Eles ficaram peregrinando até chegarem. E eles não vão chegarem a adorar Jesus na manjedoura. Não, Jesus já tinha saído da manjedoura, já estava na casa. 2 anos já haviam se passado. Então a gente pode imaginar por que Herodes ficou perturbado, porque era uma comitiva, né? Como chega alguém na nossa cidade famoso e chega lá com todos os caminhões, porque eles vão fazer um show para montar aquele espetáculo e toda aquela carreata chega, chama atenção, principalmente se uma cidade é pequena. E Jerusalém era uma boa cidade, mas aquela comitiva perturbou Herodes e principalmente toda Jerusalém. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes, os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta, mais uma profecia cumprida. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia para que apacente o meu povo de Israel. Está lá em Malaquias 5:2. Está relatado aqui em Mateus 2:6, falando de Malaquias 5:2. A gente vê que Herodes, com medo de perder o seu posto, quem é esse? Que os magos são pessoas cultas, pessoas que estudaram, eles vêm acompanhando essa estrela, e não é por acaso que eles chegaram aqui com essa comitiva toda. E eles vieram para adorar o rei. Quem é esse rei aí? Quem é esse menino que vai ser rei? Vai tomar o meu lugar? Claro que ele ficou perturbado, não é? Mas ele consultou quem conhecia da história do povo de Israel, que eram os escribas, eram os fariseus, eram os senhores da lei. Eles tinham as escritas, eles tinham os pergaminhos nas suas mãos, eles tinham a história daquele Messias que vinha. Então, como é essa história? Conte para mim. É verdade que ele vai nascer em que lugar? E aí, o próprio Anata, né, do povo judeu, que conhecia os escritos, as profecias, relataram, é em Belém da Judéia. E aí, veja só, então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela desaparecera. Quanto tempo atrás essa estrela apareceu? Porque agora de Jerusalém até Belém são poucos quilômetros, mas do Oriente até Jerusalém, onde a estrela nos levou, e de Jerusalém agora até Belém, é uma caminhada menor. Então, ele queria saber quanto tempo essa estrela começou a surgir, que vocês vieram com essa comitiva. Então aí, eles falaram, tanto tempo atrás nós estamos seguindo essa estrela que nos conduziu até aqui e vai nos conduzir até onde está o menino, o rei dos judeus. E enviando-os a Belém, disse, ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando os achares, participai-no, para que também eu vá e o adore. A intenção dele, nós sabemos que era exterminar a ameaça que era aquela criança que seria rei dos judeus. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Eu fico vendo, né? A gente fala de tecnologia, que Jesus veio na época, se Jesus tivesse vindo na nossa época hoje, a gente teria todas as redes sociais, né? Os meios de transportes, mas aqui Deus usou um GPS, colocou uma estrela lá, só olhar para a estrela, vai seguindo. Como era no deserto, né? Coluna de fogo durante a noite
que aquecia naquele frio do deserto, e a coluna de nuvem durante o verão, durante o sol que fazia sombra. Era só seguir a coluna, só seguir Jesus, só seguir Deus, através da coluna de fogo e da coluna de nuvem. E aqui era só seguir a estrela. Eu vou levá-los exatamente aonde está aquele a quem vocês devem adorar. Você tem procurado Jesus? Você tem procurado adorá-lo de coração? Você faz isso só da boca para fora? Canta, às vezes a gente canta uma música, nem para pensar o que é que a música quis dizer. Qual é a profundidade da música? O autor que compôs essa música, com certeza, ele foi inspirado por Deus para trazer uma mensagem cantada. Mas às vezes a gente canta aquilo de uma forma natural, de uma forma automática, não meditando. E eles vieram de longe para adorar aquele que seria, não era o rei. Ele não tinha um trono, não, ele estava na manjedoura, até que depois ele saiu da manjedoura, foi para uma casa, quando os magos chegam e entram na casa para adorá-lo. E aí quase 2 anos se passaram. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com um grande júbilo. E entrando na casa, não mais na manjedoura, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra, para outro caminho. E aí nós vamos ver que Herodes viu que os magos não retornaram para falar exatamente onde estava o menino, e a intenção de Herodes não era adorá-lo, mas é exterminá-lo. Ele manda exterminar todas as crianças de 2 anos, conforme aquilo que os próprios escribas e fariseus tinham relatado, os próprios magos também tinham falado que a estrela surgiu há quase 2 anos atrás, e ele manda matar todas as crianças de Belém e das regiões circunvizinhas, de 2 anos para baixo. Você pode imaginar? E aí foi dito outra profecia, está lá em 2,17, fala: então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, era Raquel chorando os seus filhos, e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Já pode imaginar quantas centenas, ou talvez milhares de crianças de 2 anos para baixo morreram, e essa profecia já estava lá, dita, por Jeremias. Outra profecia, quando Deus também revela que eles devem sair de Belém e ir para o Egito, porque Herodes queria matá-lo, e quando eles sabem que Herodes já morreu, e aí eles podem voltar, então, para o povo de Israel, está lá em 2,23, e chegou e habitou na cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Tudo era só observar aquilo que estava escrito a respeito do Salvador, a respeito daquele que viria para resgatar a humanidade. E o cumprimento das promessas, que já foram cumpridas, já estão escancaradas, estão relatadas, nós temos que também observar hoje, continuar observando a palavra, porque Jesus veio como um menino na manjedoura, se encarnando como homem, Deus se esvaziando da sua glória, encarnando como homem, mas agora, depois que ele foi crucificado, ao 3º dia ele ressuscitou, ele deu uma ordem: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Escolha, nós podemos escolher ser salvo ou ser condenado. Jesus dá esta oportunidade para todos nós. Então nós vamos entender uma coisa: ele prometeu também que vai voltar. Se ele prometeu que viria na primeira vinda como uma criança, como Salvador, como Messias, ele também virá como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Por que não observar tudo o que está acontecendo no mundo, todas as coisas que a própria natureza está gemendo? Você vê aí maremotos, terremotos, você vê tudo. O homem destruindo a natureza, destruindo muitas coisas, quebrando os princípios. E aí o que acontece? Realmente a natureza está gemendo, tudo está exposto diante dos nossos olhos, observando aquilo que o Senhor falou que iria acontecer. Quer saber o futuro? Quer saber o que vai acontecer no ano 2024, 2025, se tivermos outros anos pela frente? Está escrito aqui, tudo está relatado. A palavra é clara, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Ele quer que todos se convertam e venham a ser salvos e libertos. Então nós vamos lembrar aqui, lá em 2 Pedro 3,9, fala assim: o Senhor não retarda a sua promessa,
ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus não tem prazer que alguém, aquela pessoa é muito má, é muito ímpia, a pessoa que prejudica tanta gente, ela merece. Não, Deus não tem, Deus dá chance. O pecador, o assassino, o promíscuo, qualquer ser vivo que se arrepender, ele pode ser alcançado. Veja, livre escolha, nossa escolha. Nós escolhemos a nossa eternidade, aonde vamos passar a nossa eternidade. E 1 Pedro 4,7 fala assim: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Sede sóbrios, esteja atento, né? Observe, leia a palavra, se alimente dela, observe o contexto. Tudo está sendo cumprido, como todo o Velho Testamento cumpriu em Jesus. Nós podemos ver todo o projeto do Pai, né? A salvação da humanidade. Desde que o primeiro pecado da desobediência entrou, Deus já prometeu o Salvador para resgatar a humanidade. Por que não escolher Jesus como Senhor e Salvador? Que você possa refletir. Amanhã é Natal, você deve passar com a sua família, momentos alegres, se confraternizando, isso maravilhoso. Estar juntos, em família, né? Podendo ter esses momentos preciosos que Deus nos concede. Mas nunca se esquecendo, nós estaríamos comemorando o Natal. O que é o Natal? É presente, é Papai Noel? Não, não. O Natal é o nascimento do Salvador, que veio dos céus, se encarnou numa virgem, como homem, padeceu por nós, foi até a cruz, derramou seu sangue para me salvar. E quando eu fechar os olhos nesta terra, eu já sentenciei em vida o que vai ser minha eternidade. Se eu o aceitei como Senhor e Salvador, eu tenho certeza que eu vou passar a eternidade com Deus. Mas se eu rejeitei Jesus como meu Senhor e Salvador, não há outro caminho, a não ser o lago de fogo e enxofre, que a Bíblia fala que é o inferno. Então vamos hoje em vida, né, aceitá-lo. E amanhã, dia de Natal, comemore com muita alegria com a sua família, mas gaste um tempo, pelo menos uma oração de gratidão ao Senhor. Senhor, na hora que você for se alimentar com seus parentes, peça um minutinho, vamos orar, vamos agradecer o alimento, mas agradecer a Deus Pai de ter mandado o seu Filho para nos salvar. Tenha esse momento precioso com família, declarando que essa data é muito importante. Não é Papai Noel, não é presente, não é a mesa farta, mas é Jesus que veio para salvar a humanidade. Ele morreu por você. E eu lhe pergunto, você morreria por alguém? A Bíblia fala que talvez por um justo alguém ouse morrer. Talvez um pai fala, não, pelo meu filho eu morro, né? Talvez um filho pelo pai morra. Mas você morreria por um assassino, uma pessoa que destruiu a sua família, uma pessoa que te persegue? Você morreria? Jesus fez isso. Quando ele estava na cruz, ele falou, Pai, perdoa-os. Tinham crucificado, tinham colocado aquela coroa de espinho, cravado ele na cruz. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Então esse amor é incondicional, é maravilhoso. Aceite-o como Senhor e Salvador. Já pensou que presente maravilhoso você vai receber? Não é só aquele presente material, o presente de Jesus entrando na sua vida. Então, aproveite essa data maravilhosa, de lembrarmos que ele veio ao mundo, de aceitá-lo como Senhor e Salvador. É tão simples, peça perdão dos seus pecados, que todos nós pecamos, convide-o, Jesus, entra no meu coração, fala da boca, não só da boca para fora, de coração, e ele vai entrar. Escreve meu nome lá no livro da vida, porque tem um livro relatado, ele vai escrever. E aí, um dia, quando partirmos dessa terra, saberemos que o Senhor tem o nosso nome escrito. E permaneça lendo a palavra, servindo ao Senhor, frequente uma igreja que pregue a palavra, trabalhe na obra, faça algo para o Senhor, porque Ele está voltando e Ele espera que todos tenham esta oportunidade de salvação, que todos escolham essa oportunidade que Ele franqueou a todos. Que Deus te abençoe, que amanhã você possa ter um dia maravilhoso, não se esquecendo que é o aniversariante que nós temos que glorificar, exaltar e agradecer a Deus. Curva a sua cabeça por um instante. Senhor, muito obrigado por essa pequena palavra que nós lemos, esse relato tão precioso, tantas coisas maravilhosas estão registradas nesta palavra, falando da vinda do Messias prometido, do nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que morreu por nós e através do seu sangue pudemos agora temos a certeza que os nossos pecados são perdoados se de fato nós confessarmos de coração e o Senhor então vem ao nosso encontro. Obrigado, Jesus, obrigado pelo teu tão grande amor para conosco. Abençoe cada um que está me vendo, me ouvindo,
que o Senhor toque nos corações, falando e completando aquilo que eu não pude falar. Que o teu Espírito Santo continue falando e ministrando aos corações, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Feliz Natal para você, para a sua família, e glorifique a Deus por esta tamanha misericórdia e graça de mandar o seu Filho amado. Receba a bênção agora. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Um abraço bem gostoso e apertado. Boa semana, que Deus te abençoe.